Então, boa noite. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite. Assim, para mim é muito emocionante exibir o Carvana aqui no Cinearte UF. Foi aqui nessa sala, em 78, mais ou menos, que eu fui apresentar o Cinema Novo, vi pela primeira vez um filme do Glauber, vi um lote de filmes, que eu acho que era o Padre e a Moça, O Desafio. Então, é bem assim, emocionante exibir o Carvana aqui. Queria agradecer muito o convite e dizer que a ideia, assim, na verdade, o Carvana, um dia, me convidou, ele falou assim, Lulu, você não quer fazer um filme sobre mim? Ninguém faz um filme sobre mim. Eu falei, faço, claro. Então, eu fiquei meio assim, falei, será que isso vai em frente? Mas ele me ligava, não, vamos conversar, vamos conversar. E a gente teve alguns encontros e conversou bastante. Alguns não, vários, né? Eu trabalhava com ele. E quando ele me falou de fazer um filme sobre ele, a primeira coisa que me apareceu foi assim, o cinema. Carvana, para mim, é cinema. Porque a televisão, né, ele fez muitas novelas, ele dá uma visibilidade enorme ao público, tudo. Mas o Carvana tinha uma paixão, uma ligação com o cinema tão forte, que eu nunca imaginava um filme sobre o Carvana que não fosse um filme sobre cinema, entendeu? Então, isso assim, foi uma ideia que, quando ele sugeriu, me convidou, né, foi uma coisa que, não, cinema, tem que mostrar o Carvana que as pessoas não conhecem, o público, em geral, não conhece. E é muita história, né? O Carvana está lá na chanchada, ele veio, ele trabalhou com todo mundo. Então, o filme já apareceu dessa forma. Eu comecei a trabalhar com ele, foi no Homem Nu, umas 96, mais ou menos, né? E depois fiz todos os outros filmes dele. Trabalhei... O Carvana é uma pessoa muito especial, assim, como profissional, né, no set, uma pessoa, era muito bom trabalhar com ele, era muito tranquilo, era um set muito divertido, muito leve. E é um dos diretores que acho que mais adorava o set de filmagem. Eu não conheci ninguém que curtia tanto o set como o Carvana. E curtir set, assim, quanto mais gente, mais cabo, mais acampamento, mais confusão, mais estresse, mais ele curtia. Era impressionante. Quanto mais caminhões chegando, descarregando equipamento, ele se achava o máximo, ficava feliz, né? Ele tinha uma felicidade no ato de filmar. Isso era uma coisa impressionante. Com o Carvana, eu aprendi também a entender melhor os atores, né? Ator, aquele cara que é chato, que dá problema na filmagem, que reclama, né? Quem fica atrás das câmeras sempre faz o ator, né? E eu comecei a entender melhor os atores, porque o Carvana tinha nossa, ele era ator também, mas ele tinha uma coisa especial com os atores, um carinho muito especial. Eu falava do Carvana, que eu ficava a noite inteira. Era um grande amigo também, uma pessoa que deixa muita saudade, assim, que tem uma relação muito forte de amizade com as pessoas que trabalhavam com ele, muito respeitosa também no trabalho, assim, em relação... Era muito tranquilo, as ideias, era muito fácil colaborar com o Carvana, né? Toda a equipe, né, do Carvana era uma equipe de colaboradores, porque ele aceitava a colaboração, né? Todo mundo somava o trabalho dele. Eu, assim, acho que até prefiro que as pessoas perguntem e ouvir um pouco também o que as pessoas têm a dizer, porque é muita coisa, assim. Não sei se Sim, exatamente. Eu pergunto para a Rita, como é que foi uma parceria para fazer o filme? Nossa, foi tão intenso, assim, mas não é que tenha sido, não foi sofrido, assim, né? Foi difícil, mas para mim, assim, eu cresci indo em sets de filmagem, assim, como a Lulu falou, a minha primeira experiência, assim, foi a primeira vivência em set foi ver ele alegre, né? Brincalhão, divertido, sempre fazendo piada.
E depois, quando eu fui trabalhar com montagem, depois eu descobri que nem todo mundo era assim, né? Na verdade, virar adulta, assim, tendo essa experiência em casa, foi difícil, porque eu achava que o mundo todo ia ser tão agradável e do jeito que tinha sido em casa, né? E para mim, assim, foi uma alegria trabalhar com a Lulu, assim, eu passei até a conhecer muito mais a Lulu, entender mais. Meu pai não fazia um filme, né, sem a Lulu. Quando ele já pensava numa ideia, ele já ligava para ela para marcar a reunião, para discutir o roteiro, estudar o roteiro. E aí, trabalhando com ela, assim, eu pude entender um pouco também essa relação que eles tinham, né? E foram decisões muito difíceis, assim. O primeiro corte do filme era longo, né? Tinha 2 horas e 45. Foi difícil cortar, assim, chegar nesse tempo de filme, assim, fazer escolhas, abrir mão de algumas premissas que a gente tinha, assim, não todas, é claro, mas cortar é muito difícil, né? Ele fez mais de 100 filmes como ator. Às vezes as pessoas perguntam: estão todos os filmes aí? Não está nem a metade, né? Assim, ainda tem aqueles que caíram por algumas questões. Hoje não vai conseguir o arquivo, né? Alguns filmes a gente não teve acesso também. É muito difícil ter acesso aos arquivos. Acho que quem está trabalhando com documentário sabe disso, assim, tá? A Cinemateca Brasileira está com uma crise, então a gente não conseguiu ter acesso assim a tudo que a gente gostaria. Mas foi um processo longo, com 1 ano de montagem, né? E aprendi muito com a Lulu. Sauna do tempo da película. Aprendi tudo de película com a Lulu, exatamente. Tudo que eu não sabia, que eu não vivenciei, né? Sou completamente de outra geração. E foi incrível, para mim foi um certo reencontro também. Eu não assisti o filme já há um tempo, né? Eu assisti assim que ficou pronto. E aí, quando eu sentei aqui, comecei a ver, fiquei super emocionada, assim, mesmo, assim. Acho que eu estava com saudade de assistir o filme, de rever esses filmes todos, assim. Foi bem prazeroso assistir esses filmes todos. Alguns eu nunca tinha assistido. A Lulu não, a Lulu já viu tudo, né? Mas é isso. Eu me sinto aqui, enfim, aqui é a área da Lulu, né? Eu me lembro de uma piada que o Carvana sempre fazia no set, que era quando sempre que a continuista parava a filmagem por alguma razão, e aí ele sempre vinha: pô, lá vem aquele pessoal da UF. O pessoal da UF, para ele, significava: vamos colocar direito aqui. Espera aí, não vai quebrar o eixo. Então, sempre tinha essa piada: lá vem o pessoal da UF. Baixou a UF. A UF era a Lulu, a continuista, que acho que nem veio da UF, mas significava... Reunião da UF. Reunião da UF. Discutir o eixo é reunião da UF. E quanto tempo foi para levantar o material? Foi 1 ano para montando o filme? Não, a gente teve... Bom, tinha feito um roteiro, eu faço o roteiro. Eu tinha, enfim, levantado lá a biografia do Carvana, né, todos os filmes, tinha feito roteiro. 1 ano antes da montagem, que foi 2016, né, e tinha muitas horas de making-off de material. Eu acho que eu vi umas 60, 70 horas de making-off. Então, eu já fiquei selecionando um pouco, conhecendo esse material de set, né, de making-off. E eu acho que foi uma coisa meio que... assinalando alguns filmes, eu já sabia que eram fundamentais, tipo Os Fuzis. Não, esse tem que ter, o Havaeté e tal. Outros, acho que foi no decorrer, foi descobrindo e vendo, localizando cópia. Teve foi um trabalho assim bem... Acho que foi no ano passado, o ano inteiro, né, que foi essa coisa de sempre aparecia um filme, descobria uma cópia, localizava a possibilidade, e depois... Alguns filmes a gente não conseguiu colocar porque não teve acesso, a gente brigou muito com algumas chanchadas. É uma coisa incrível, porque às vezes você tem até um filme sei lá, da década de 30, mas nos anos 50
é uma loucura, não tem. Não tem, esse filme não existe mais. E aí é complicado, porque quando tem, você não tem acesso, porque está na Cinemateca, aí tem uma confusão de direito autoral, aí o cara que dirigiu não tem filho, morreu, aí o filme ninguém sabe de quem é, aí a Cinemateca não libera porque não sabe de quem é o dono. Então, vira-se uma coisa, um processo de Kafka. Você não consegue ter acesso, às vezes não consegue nem assistir. Ele trabalhou bem em Genival, existe uma cópia. A gente não conseguiu sequer assistir ao filme, que é o primeiro que ele fez figuração. Que é lamentável, é uma pena, né? Mas é uma batalha. Assim, fazer documentário com material de arquivo é uma guerra. Assim. A pessoa tem que estar inspirada, se preparar, porque tem muitas questões técnicas, burocráticas, e aí a gente vê como a memória, né, do cinema no Brasil está desmanchada, assim, apagando mesmo. Estava pensando nos filmes que o Carvana produziu, né? Se vocês, como também tem, pensando essa questão, né, do acesso aos filmes, né? Porque aí também tem toda uma questão, às vezes, de quem são os direitos. Imagino que também acaba tendo uns certos imbróglios que fica difícil ter acesso, né, aos materiais. Tem um exemplo, até, essa aqui eu falo que você tem uns exemplos aqui, é bom até assim, falar, porque é coisa de bastidor, né? Por exemplo, a gente tem um cinejornal com o jogo do Fluminense, de 68. A gente conseguiu, né, do canal 100, a imagem, aí, aos 48 do segundo tempo, a gente descobriu que não tinha direito sobre o som, que era a narração tradicional lá com a música. E a gente pagou, né? Assim, a gente descobriu que o que eles tinham comprado era só imagem, que o som era outro departamento. E de quem é o direito do som? O direito, aí está na Cinemateca e pronto. Aos 48 do segundo tempo, a gente teve que tirar o som original, pegar a música do canal, a música que não é do canal 100, né? Mas pedir para um músico tocar lá, dedilhar no violão, e sonorizar, porque a gente simplesmente não teve como usar o som do arquivo original, que era fundamental. Assim. Eu imaginava sempre o som original lá do canal 100, a gente não conseguiu usar. Teve que fazer ali arrumar uma solução. Então, assim, coisas assim, até nesse nível. Você fala, meu Deus, não é possível, agora não tem isso, agora isso não pode. Agora... Não, e outra coisa, enfim, o direito a gente vai ficar a noite inteira falando. É porque eu acho óbvio que tem que ter os direitos, né? Mas é que a gente entra numa paranoia, assim, daqui a pouco você não pode fazer uma foto na rua porque vai ter uma placa e o cara que desenhou o que está na placa proíbe você usar a foto da rua. Entendeu? Fica uma loucura, assim. Inviabiliza, né? Até queria falar assim, mais uma questão assim, sobre o acesso aos arquivos. É difícil até para a gente, assim, família, herdeiro. Assim, por exemplo, Vai Trabalhar Vagabundo é um filme que o Carvana não produziu, né? Ele dirigiu e a produtora foi formada... 10 amigos se juntaram, colocaram dinheiro no filme, formaram uma produtora, fizeram Vai Trabalhar Vagabundo, fizeram mais outros 2 filmes que não deram certo e se desfizeram a sociedade. Essa produtora não existe mais. A gente fez uma remasterização dos filmes, fez um telecine novo e tal, e meu pai faleceu no meio do processo, né? E aí virou uma novela, né? Porque a Cinemateca dizia que quem tinha os direitos do filme era a Embrafilme, que tinha sido a depositária do arquivo. A Embrafilme virou Concine, que virou Ancine. Aí eu precisava de um papel da Ancine para me liberar a ter acesso à lata de negativo para fazer um telecine, para restaurar uma coisa que está apodrecendo, né? Para as pessoas poderem ver o filme. Um filme que eu cresci vendo, o filme rosa, né? Era uma cópia de VHS que eu assisti. Eu fiquei super surpresa quando a gente fez esse restauro, entre aspas, porque eu não conhecia os filmes dessa maneira, né? Então, assim, é difícil assim até para a gente também. Aí tinha que provar que a gente era herdeiro.
Aí perguntava, mas cadê o espólio, o papel, o inventário? Eu falei, mas ele acabou de morrer, não tem inventário ainda, não deu tempo, demora 1 ano. Não, mas precisa do inventário, não sei o quê. Mas é só um telecine, a gente tira aqui, faz um telecine e volta. Não, mas não pode, não sei o quê. Então, assim, é difícil e a tendência mesmo é, enfim, piorar cada vez mais, né? Ficar cada vez mais difícil. Assim, vocês devem ter visto que alguns filmes têm a cópia que a gente teve acesso é bem ruim, é porque estão ficando ruins mesmo, só tem beta disponível. E aí as pessoas vão morrendo, os herdeiros vão morrendo. Quando não tem herdeiro, é pior ainda. Né? Às vezes fala-se muito mal de herdeiro, mas pelo menos você pode ligar para ele. Né? Se o cara era gay, não deixou filho, não casou, ferrou. Porque aí não tem herdeiro, não tem para quem você ligar, não tem telefonema que resolva. Entendeu? Porque entra num buraco sem fim, você não vai conseguir tirar uma imagem, não vai conseguir, assim, sabe? Porque se ela não estiver no YouTube, você não tem nem conhecimento da imagem, né? Se ela estiver no YouTube, você dá uma pirateada ali, você ainda corre o risco, dorme tenso de noite, pô, será que eu vou ser pego? Né? Mas realmente uma questão, assim, acho importante da gente estar falando sempre, assim, porque está muito difícil mesmo. Uma das coisas muito difíceis, né? Boa noite. Eu adorei o filme. Achei o filme fantástico. Achei o filme, sim, para essa época pesada que a gente está vivendo, esse filme é de uma leveza. Eu saí dançando para ir ao banheiro. Não foi? Eu queria saber quanto tempo foi para fazer o filme, quantos anos, sei lá, anos, né? Levaram para fazer o filme, até quando ele participou dessa filmagem. Então, a ideia, o projeto começou em 2013, né, quando ele me convidou para a gente começar a encontrar, conversar, escrever roteiro. Depois, a gente começou a entrar em alguns editais, e não passava em nenhum. Eu nem sei quantos entrou, a gente foram vários, né? E esse foi o edital do MINC, que eu me lembro, a gente já tinha entrado antes dele morrer, né? Acho que já, né? Não tinha, não, foi depois. Não me lembro. Eu também não lembro, mas, enfim. Acho que ele já tinha entrado, sim. Mas não me lembro. Mas, enfim, ele começou a ficar muito agoniado, né? Ele estava doente, ele começou a ficar assim, eu quero dar entrevista. Eu falei, não, espera um pouco, Carvana. Eu estava trabalhando, editando uma série para a TV. Ele falou, não, depois a gente faz. Não, eu já dei entrevista para o filme do Pitanga, né, do Beto Brandt. Já dei entrevista para o filme do Chico Buarque. Não, tem que dar entrevista para você. Então, ele forçou a barra. Eu não quero dar entrevista. Eu falei, tá bom, Carvana. Aí, eu tirei um dia de folga, aí fui na casa dele e combinamos, né? Fui lá de fazer num dia só essa entrevista para ele ficar mais calmo, porque eu achava que eu ia fazer outras entrevistas depois. Essa entrevista é de 2014, de julho de 2014. Né? Ele faleceu em outubro, iníciozinho de outubro. E aí, a partir daí, a entrevista virou a nossa entrevista, né? O que eu achava que ia fazer outras, que originalmente no roteiro eram 3 entrevistas com ele, em lugares diferentes, com roupas diferentes, que era meio pelas fases, uma até chegar no Teatro de Arena, depois até virar diretor, aí mudava de roupa. E essa acabou sendo a nossa entrevista. E aí, a partir daí, a gente ficou só trabalhando com arquivo. Quando o filme passou no edital do Ministério da Cultura, aí entrou 2016. Aí começou uma grande interrogação. Vai ter ou não vai ter filme? E aí ficou tudo parado. Né? A sorte é que já tinha sido publicado no Diário Oficial. Mas havia uma interrogação de todo mundo. Pô, e agora? O que vai acontecer com o país? Né? A gente vão honrar ou vai acontecer igual ao Embrafilme? Né? Aí, 2016, por outro lado, também foi muito difícil. Depois que eu gravei a entrevista, eu levei muito tempo para conseguir assistir. Eu fiz uma decupagem, assim, meio quase não olhando muito para a imagem, assim, porque era muito presente, né, o Carvana. Então,
eu ouvia, decupava ali as coisas que eu tinha falado e tudo, mas fui trabalhando nos outros materiais, pesquisando, vendo tudo que tinha de material de arquivo, de making off e tal, e empurrando a entrevista para frente, porque eu não conseguia assistir. Aí, quando o filme, o edital, enfim, saiu o dinheiro aprovado, enfim, Vitória, vamos liberar o dinheiro, assinaram o contrato. Aí eu sentei e falei, agora eu vou assistir a entrevista, porque eu tenho que decidir, ou eu uso ou eu não uso, né? Agora eu vou. Aí eu realmente sentei e comecei a ver, e aí eu falei, não, essa é a nossa entrevista, vamos usar. E durante a época da montagem, né, a gente se emocionava muito, mas aí tem uma hora que você fala assim, foi um sofrimento editar o filme, olhando o Carvana. Eu falei, não, pelo contrário, para mim foi super prazeroso. O sofrimento era sair da edição e cair no mundo real. Eu falava assim, não, Rita, vamos ficar ilhado no século XX, que está melhor. Ele participou da escolha de filmes? Não, então, eu fiz o roteiro, ele falou assim, Lu, você tem liberdade para fazer como você quiser, faz. Mas aí, assim, a gente teve muitas conversas, eu escrevi um roteiro, e ele viu o roteiro, evidentemente, você, tá ótimo, pô. Aí ele falava assim, mas eu não sou isso tudo que você está falando. Não, tá ótimo. E foi até ele. E na entrevista, é curioso que eu cheguei lá, né? É tão difícil assim, você filmar a pessoa com quem você. Para mim, ele é meu chefe, meu ídolo, meu diretor, né? Aí assim, eu cheguei lá, bota a câmera. Eu já tinha escolhido os locais que eu queria, o ângulo, mais ou menos, tinha feito uma decupagem. Mas eu botei lá, falei, aí, Carvana, você quer ver o quadro? Ele, não quero ver, o quadro é seu. Ele não quis nem saber. Ele sentou ali e deu a entrevista. Entendeu? Assim, foi legal. Foi assim, acho que foi um balanço que ele faz da vida dele, assim, que eu levei um tempo para entender isso. Porque eu imaginei, Carvana era um excelente contador de causos. No set de filmagem, ele sempre estava contando causos. Enquanto o pessoal estava fazendo a luz, ou ele estava lá fora fumando, e aquela cena lá com o Paulo Betti, uma cena de making-off, o Paulo Betti cantando, ele começou a cantar, eu ficava ali. Ou ele estava no set contando causa para todo mundo, ou cantando no microfone, porque ele tinha uma bela voz. Então, eu falava, gente, um filme sobre Carvana tem que ser ele contando os causos, né? Então, eu levei um tempo, porque aí eu vi a imagem, eu levei um tempo para entender que essa entrevista que ele deu, que ele fez tanta questão de dar logo, eu quero dar a entrevista, é um balanço, que ele falou do jeito que ele quis falar. Não, às vezes, ele falava umas coisas que eram super engraçadas, que eu perguntava, ele meio que... Eu não queria mais falar daquilo, ele queria... Sabe, ele contava assim, de qualquer jeito, ele queria pular esse assunto, queria ir para outro. Aí eu levei um tempo para perceber que ele quis contar, naquele momento, o que era contar a vida dele, entendeu? Os momentos, né, importantes. Mas é isso. Não sei se você quer acrescentar. No início do filme, aparece ele dublando. Era o Gracindo que estava ali? Eu não entendi por que dublava. É uma curiosidade. Não, era muito comum, né, os filmes, na época, serem dublados. Muitos filmes eram dublados. Provavelmente, às vezes, acontecia do ator não poder, na época da dublagem, não estar à disposição, está viajando, está fora. No Gracindo, eu não sei exatamente qual foi a razão, mas provavelmente pode ter sido isso. Ele está sem agenda, ou está fora. Eu fiquei curiosíssima, porque eu não tinha visto ainda uma situação dessa. Ainda se fosse uma pessoa dificílima, vamos dizer, mas não é um ator assim. E o Carvana, ele fez muitas dublagens, né? A gente também até tentou usar uns seriados americanos dos anos 50, início dos anos 60, né? Mas foi muito difícil identificar a voz dele, que as vozes eram muito parecidas. Sim. Mas, eu também gostei muito da parte do Arena, de ter aparecido a parte do Arena aí de... Acho ele que fala marcante também. Que para ele foi uma mudança. É. Ele chegou à Arena, ele
se recolocou ali, foi uma mudança de paradigma na vida dele, o Arena. Mas eu acho que não foi só dele, né? Era toda uma geração foi toda ali. uma... Quanto à dublagem, diga-se de passagem, que eu só descobri que ele era o dublador do Paulo Gracindo nesse filme, porque tem um programa no Canal Brasil, do Antônio Carlos Fontoura, que explicava justamente isso. Porque quando você ouve, parece que a voz é do Paulo Gracindo. Eu não via nenhuma diferença. Aí o Antônio Carlos Fontoura ressaltou que o Paulo Gracindo realmente não podia. Na época da dublagem, que foi feita muito tempo depois, ele não estava à disposição, e o Carvana preencheu. E você ouve e parece que é o Paulo Gracindo. Impressionante isso. Eu descobri... a Virgínia Flores, ela tem um livro, né, O Som do Cinema, e eu descobri porque ela me falou, o Carvana dublou, ela está no livro dela, dublou o Paulo Gracindo, e é impressionante porque o Paulo Gracindo já era uma figura conhecida, o Carvana também, e as pessoas não perceberam que não era a voz do Paulo Gracindo. E uma coisa mais incrível que a gente ia usar, mas acabou no corte quase final caindo, é que no trailer do filme, o Carvana também narra o trailer do filme e está junto com a cena do Paulo Gracindo, e você acha que são pessoas diferentes, você não identifica que é a mesma voz. Não é? Eu falei, vamos botar um pedaço do trailer, porque é impressionante. Ele narra o trailer e entra a cena do Gracindo, e você não identifica que é a mesma pessoa. Olha só, eu gostei muito do filme, gostei mesmo. A minha vantagem sobre o Carvana é que eu conhecia a Luelane antes. Isso conta. E eu acho que o filme tem uma coisa que é muito legal, que é inserir o Carvana na história, né? E mostrar todo o potencial, essa força que ele era em todos os domínios que ele se meteu. Mas tem uma coisa que acho que o filme incorpora, que você fala cinema, eu me lembrei do seu filme lá de 1932, que eu passei recentemente na minha aula. Entendeu? Inclusive, o seu plano Camel lá, varrendo. Todo mundo falou, quem é essa? Quem é essa? Eu tenho isso. Você lança o filme, eu vou botar no Facebook. Não pode, porque aí o direito autoral vai em cima. Graças a Deus, eu protegi, não pode. Direito é da UF, minha filha. Direito é da UF. Musical. O UF vai tomar um processo, porque não tem nenhuma autorização de uso de música ali. Mas o que eu acho bacana é o seguinte, dentro desse percurso dele, como é que, apesar de ser um ator sério, um dublador, um diretor e tal, a imagem popular que ficou é de uma carioquice absoluta, pelos filmes que ele fez que marcaram, né? Um pouco, até pela época que foram feitos, pela espontaneidade que os personagens traziam, e por essa coisa que está explícita no filme, sempre festeira, do Carvana, quando ele domina o filme, né? Quando ele domina o set. Isso virou uma certa imagem do carioca, marcou durante um certo momento isso. Eu acho que é bacana no filme, o filme recupera esse espírito. Na medida que ninguém fala sobre ele, é ele que fala. Não me lembro se alguém fala sobre ele, mas, em geral, não. O grosso é ele falando sobre ele mesmo. E é um filme para cima, ele tem esse... Entendeu? Não fala em morte, não fala... Sabe, ele é assim muito... Essa sensação que ela teve de sair dançando, eu acho que é o Carvana apropriado pelo filme. E que eu acho isso uma coisa muito, muito legal, muito up. Ainda mais hoje, quando está tudo meio down. Você falava isso, né? No meu filme, o Carvana não vai... Eu acho um absurdo as pessoas matarem as pessoas duas vezes. Falei, no meu filme ele não morre. Eu sou contra. Falei, gente, eu fui ver o filme da Elis. Falei, mataram a Elis de novo, não é possível. Precisa ser fixação e sair matando todo mundo. Não, mas essa foi uma decisão. Assim. Quando ele morreu, eu falei, e agora? Como é que termina o filme? Eu falei, o filme é o tempo dessa entrevista. Ele tem aquela entrevista ali. Não tem... quem morre é o Apolônio Brasil, lá tocando piano. Não tem nada a ver com o Carvana. O Carvana tinha essa coisa da imagem, né? O Carvana era uma pessoa muito... É engraçado que ele era uma pessoa muito reservada também. Você não era um cara que chegava aqui, que ia começar... Essa imagem, né, da carioquice dele, do personagem malandro, você encontrava com ele não era isso, ele era super reservado. Não é? Ele não era ranzinza, ele era reservado, ele ficava nessa. Ele tinha que saber que terreno onde que ele estava pisando. Mas era uma pessoa de uma generosidade e de um senso de humor que, às vezes, era irritante. Uma cena, assim, essa coisa festeira, né? Todo filme do Carvana tinha uma festa, sempre tinha uma festa.
Sempre tem uma, pelo menos. Aí, quando ele fala, um filme novo, mandava um roteiro, eu já ficava procurando para ver onde é que era a festa. Que, geralmente era o meu inferno astral, era um dia complicado, era figuração, era o playback, era não sei o quê, era grua, segunda câmera. Então, eu sempre procurava onde é que era a cena da festa. E quando, às vezes, dias complicados, que você tem que filmar correndo, que não tem que cumprir o plano, e é uma engenharia, o ator tem que sair mais cedo, enfim, é uma coisa tensa. E eu começava a ficar tenso. E ele olhava para mim, ele ficava olhando, depois ele falava assim, fala, Lulu, o que não vai dar certo? Eu dava uma raiva. Você é uma neurótica. Então, isso é a cara dele. Fala, Lulu, o que não vai dar certo? Aí eu acho que o filme, para mim, o filme do Carvana era isso tudo, era essa leveza. Hoje, há um tempo que eu não vejo o filme, é bom porque eu acho que, assim, para mim, é um filme que ele vai em tem várias linhas de leitura, né? As pessoas de cinema vão ter mais leituras, mas tem hora que eu fico navegando na história do país, tem hora que eu fico navegando na coisa da criação do ator, tem hora que eu navego eu fico assim, tem várias viagenzinhas que o filme permite a pessoa, pelo menos, dar uns toques ali, né? E a viagem do cinema eu tinha assim medo, porque eu falei, eu vou assumir essa, eu vou fazer um filme que é uma homenagem ao cinema também. Filme para cinema. Assumir essa, porque as pessoas assim, não gostam do cinema brasileiro. Entendeu? E as pessoas que fazem cinema brasileiro, nem todas gostam do cinema brasileiro. As pessoas que vivem de cinema brasileiro. Então, eu falei, eu vou bancar essa, vou fazer um filme. Falei, mas não vai ter televisão? Eu falei, não vai ter televisão. Mas, não, a gente... Até o Carvana, o que ele fala aqui, ele falava sempre. As coisas da televisão, o que ele falou aqui, ele já falou em várias entrevistas. Não é a primeira vez que ele fala. Entendeu? E era verdade. Quando ele estava filmando novela, que a gente estava produzindo filme, preparando filmagem, ele saía meia hora antes da hora de sair para gravar, ele pegava o texto para ler, para decorar. Eu falei, Carvana, você vai decorar? Não, eu decoro no caminho. Eu ficava nervosa. Você vai decorar no caminho? Não, isso aqui eu tenho uma boa memória, eu leio uma vez, a segunda eu já vou decorando. Para ele era isso, entendeu? A novela ele ia lá, fazia, batia ponta. O barato dele era fazer cinema. Ele falava sempre isso, sempre. Bom, primeiro eu queria compartilhar da impressão assim do pessoal, enfim. Achei assim um filme alegre, para cima, gostoso, enfim, realmente dá vontade de sair dançando e tal. E assim, ouvindo você falar, eu fiquei muito interessado em saber mais sobre esse testemunho que ele fez tanta razão, procurou, sabe, para dar, porque parece que ele constrói ali um testamento, sabe, sobre a visão dele, assim. Foram 3 meses antes da morte dele, é isso? Agosto, setembro, outubro. 4 meses. 4 meses e sei lá, achei tão forte isso quando você anunciou essa porque sei lá, eu fiquei muito impressionado com essa entrevista. O tempo todo parece que ele está realmente querendo deixar algo, né? Deixar assim, um testamento e um testemunho, e evitando, inclusive, coisas que dá para sentir no filme que ele não quer, por exemplo, falar sobre a passagem dele no governo, que é aparentemente algo que feria ele. E eu gostaria de saber como é que foi, então, o processo de montagem em relação a isso, porque me parece que vocês assumem um respeito muito grande a esse testemunho que ele quer deixar. Então, por exemplo, vocês optam, já que ele não quer falar sobre a questão do governo, vocês não falam. Né? Isso não é desmérito nenhum para o filme. Acho que é uma forma respeitosa de trabalhar na montagem com a memória que ele queria construir em torno dele. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Só acresce o depoimento é muito maior do que a gente viu aqui.
Quando eu fui dar entrevista, eu achava que ia fazer outras entrevistas, né? Então, também eu fui muito numa posição de deixa eu ver o que ele quer falar, né? Essa coisa, você deu um exemplo bom, a coisa do governo Brizola. Ele sempre, eram umas histórias que ele sempre contava, no set também, né? Aí, depois ele resume assim, me arrependo, coisa traumática, emperrada, não sei o quê. Ele passa batido. Você podia chegar e falar assim, mas aí, Carvana, conta mais. O que foi? Você ficou quanto tempo? O que você fez? Qual foi? Eu falei, não, naquele dia, para mim, não me interessava também. Ele resumiu assim, tá bom, porque se eu dissesse, Carvana, e aí, conta mais do governo Brizola, eu ia cortar de qualquer jeito, porque o filme não é sobre o governo Brizola, é uma passagem dele, né, por ali. Então, eu já tive um pouco uma postura assim de o que ele quer falar, do que ele quer falar. Às vezes, tinha coisas que eu não usei, porque eu vi que ele respondia assim meio, não estava muito sem saco, sabe? Falei, isso aqui, ele não estava muito afim de falar disso, não funcionou. Vamos buscar isso de outra entrevista. Também não funcionou, então tira fora. E ele tinha, às vezes, uma preocupação de... Não, e às vezes, assim, uma coisa que eu achava muito importante, aí que eu interrompia muito pouco. Quando parava, fazia uma pausa, aí eu anotava, não, agora eu vou perguntar diretamente uma coisa que eu acho que ele pulou, que é importante. Aí a gente voltava e ele falava, né? Mas foi uma postura muito assim para mim. Primeiro, porque eu achava que era uma entrevista que talvez usasse, faria outras. E esse entendimento eu levei um ano para conseguir assim, assistir e falar, não, essa é a que está valendo, é a nossa entrevista, né? Não sei se a Rita pode acrescentar mais. Foi uma entrevista longa, né, Lulu? Tinha umas 4 horas de material. Acho que começou de dia, assim, e a luz foi caindo, assim. Ele já estava bem cansado, assim, já foi cansativo para ele, assim. Agora é engraçado essa coisa do... Tem a questão do tempo, né, de fazer as coisas caberem também no tempo. A gente tinha um desejo de contar muito mais as histórias, né, e aí sempre tem esse momento sofrido de ir diminuindo, assim. Tem uma coisa que conta, eu acho muito, que tanto a Lulu quanto eu tivemos, é um filme feito por pessoas que tiveram uma convivência enorme com ele, né? A Lulu, como grande parceira de trabalho dele, eu, na vida pessoal também, assim, então, a gente ficava muito se perguntando, né? O que não pode faltar num filme do Carvana? Que tem alegria, sabe? Tá alto astral, tem sacanagem, tem brincadeira. A gente se perguntava muito isso, ficava se questionando muito, assim, se essas coisas estavam presentes, né? E a gente ficava tentando trazer muito dessa convivência para o filme, né? Como alguém mesmo falou, não tem ninguém ali dizendo o Carvana era assim, o Carvana é assado, mas a gente, de uma certa maneira, está dizendo também um pouco, né? Assim, através das escolhas, essa coisa do set, da brincadeira. A gente, na hora de procurar um making-off, a gente também procurava esse olhar assim também de quem conviveu, viu aquela brincadeira toda, a sacanagem, né, a descontração. E também, claro, quando vai rodar, é sério, está rodando e tal, é óbvio, né? Mas tinha todo esse ambiente alegre, assim, que eu acho que, pelo fato de a gente ter convivido muito com ele, a gente ficou querendo trazer, assim... Não, e na entrevista também ele falava assim, Lulu, não deixa eu ficar sério, hein? Não deixa eu ficar sério. Ele falava, estou muito sério, deixa eu ficar sério. É verdade. Porque, de fato, para a gente, ele é isso que apareceu. Ele não é seriedade, né? Para a gente que acompanhou essa história toda dele, ele é isso que está no filme. Não é esse introspectivo, ou, como você falou, que ele era de ficar observando antes. Não, para a gente ele não é. É essa festa, de fato. Eu queria saber um detalhe sobre aquela gravação com o Edu Lobo. De onde é que eu não localizei? Aquele foi a trilha sonora do Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Tá. O Edu Lobo fez a música.
Tá. E aí eram eles ali gravando. Eu não localizei isso. Obrigada. O Carvana falava que mas ele me falou, aliás, foi na semana de entrevistar, antes da entrevista que eu fui conversar com ele, ele falou assim, dos meus filmes, ele falou assim, eu não levo minhas angústias para a tela. Os meus filmes, eles não esticam a corda. Ele usou esse termo. Tá. A gente está num momento muito ruim e num momento muito bom, porque a gente teve o Carvana agora, a gente teve Tarso de Castro, a gente teve o Pereio, os filmes estão aí ótimos para a gente. Paulo José, então, é uma coisa, porque ele participou da feitura do filme, né? Então, eu acho que é um momento assim, muito rico e sensível, porque são todos filmes sensíveis, cada um da sua forma, vem com muita emoção. Eu não sei se porque a gente viveu, talvez para o pessoal mais jovem não seja, mas para a gente que viveu isso, que acompanhou esse transcorrer de, sei lá, 50 anos, aproximadamente. Ele tem mais até de trabalho, mas eu acompanho, vamos dizer isso, 50 anos. Então, é muito emocionante a gente ver essa criação, é um presente, devolvendo para a gente, mais uma vez, o Carvana ou outros que fizeram parte a gente se formou com eles. Não formou no cinema, vamos dizer, que não tenho nada com a área de cinema, a não ser a paixão. Mas ver o conjunto. Oi? Você acha pouco? Não, eu não tenho nada. Porque eu não tenho nenhuma ligação com a feitura dele. Eu acho que todas as pessoas... Eu não vi esses outros documentários, porque... Passou tudo aqui. Que é uma história de uma geração, né? E que eu não sei como é que as pessoas mais jovens, que estão tão caladinhas, percebem, mas eu acho que tem muitas... Eles dizem muita coisa. Por exemplo, quando eu vejo o filme, o trecho do Se Segura Malandro, que é um filme de rua, feito na rua. O Menu também foi tudo feito na rua. É filme guerrilha, aquela coisa que o cara atravessa a Presidente Vargas ali na marra, não tem... Esse plano é ontológico, gente. É uma câmera na mão, um assistente atrás carregando a bateria da câmera, e um ator atravessando uma rua, entendeu? Não tem papel, não tem 7 Rio, não tem burocracia, não tem fecha-trânsito, os carros todos coloridos, parece a direção de arte, né, que mandou pintar os carros. Então, eu acho que a pessoa olha... Por isso que eu falo, esse filme tem muitas leituras. O que se fazia? Como é que se fazia na época? Né, por exemplo, as pessoas de cinema, né? Qual a diferença do cinema novo? Como é que eram os planos? A gente são trechinhos de filme, mas se você prestar atenção, esse plano que o cara atravessa a rua é muito mais do que um plano com a música do Chico Buarque. É uma forma de fazer cinema de uma época. E o que isso é bom? Assim, como é que pode usar isso hoje? Porque a gente passou por uma revolução, né, do cinema digital. O equipamento reduziu, as câmeras eram pesadas, foram ficando pequenas. Aí o que aconteceu? As equipes foram crescendo e foi ficando tudo burocrático. Então, o que adianta eu ter uma câmera pequena, leve? Eu não tenho problema de negativo, que era caríssimo. Mas eu não consigo filmar, porque é uma burocracia em volta. Eu falei, a gente está ganhando o quê com isso? Isso é uma pergunta que se pode levantar, por exemplo... É uma discussão para o cinema hoje. Bom, eu também gostei muito e me trouxe muito ânimo, mas você estava falando disso, eu me lembrei quando ele faz aquela caricatura do diretor que... ansiedade, não sei o quê, e vai com uma câmera na mão e vai filmando, né? E eu pensei algumas coisas. Primeiro, eu não sou da área de cinema, mas eu acho que o seu papel, o papel daquela que vai fazer o filme, que vai compor o filme, eu achei isso também de respeitoso, porque eu estava pensando, como é que essa visão, né, da pessoa que faz lá o documentário, por exemplo,
Mas ela poderia, com a cabeça dela, distorcer ou dar uma outra visão. Está entendendo? Porque eu trabalho muito com essa coisa, como é que cada um, né, vai viver o outro. E isso me chamou a atenção, né, porque não sei se alguém que fosse fazer um filme com Carvana poderia, por exemplo, pegar um outro lado dele, não sei, né? Mas eu achei muito bonito, porque o seu papel, né, que é aquela que vai expressar lá, ou trazer, né, todo um personagem, eu acho que você tem muito mérito nisso, isso que eu quero dizer, né, como todo bom diretor. Outra coisa que eu gostei foi porque eu, por exemplo, estava naquele comício das diretas. Dali eu saí, me lembro que fui a Cinelândia, acho que foi ali, ou foi na Valdo Brizola. Não, depois todo mundo se reunia no Amarelinho, subia nas mesas, aquela coisa. Eu estava pensando, que tempos, né? Que tempos. E eu ali via todo o momento atual de, novamente, um retrocesso. Eu acho, não sei se é bem pior, né? Eu acho bem pior. Mas tem outra coisa que eu não sei se eu vou conseguir exprimir certo. Quando... Bom, terminar essa coisa de retrocesso, mas você sai de lá com esperança, né? Acho que foi alguém aqui que outro dia falou sobre a diferença entre otimismo e esperança. Não foi aqui, não. Esperança acima do otimismo, né? Alguma coisa quase que fica ali dentro de você. Mas eu acho que esse filme faz a gente pensar assim, tá tudo nefasto, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar morrer, né? E quando ele fala também, que não importa, né? Ele diz, eu pelo menos fiquei sonhando a noite inteira naquele bar, que aquilo era aquilo, né? Eu não posso mudar a humanidade, mas eu também não vou morrer com ela. Eu achei isso, porque eu gosto muito dessa coisa dos sonhos, né? Aliás, aquele filme dele, o Bar Esperança, sempre me lembrou o Bar Natal, né, Tonico? Você se lembra disso? Quando eu vi aquele filme, eu adorei, me lembrei que eu também tive a honra, o privilégio, apesar de frequentar o Bar Natal. Né? Mas essa coisa que ele falou, eu saio daqui adquirindo coisas para refletir, pensar e melhorar. Né? Eu acho isso muito legal. E obrigada a vocês por passarem coisas tão boas para a gente. Né? Eu tenho sempre uma curiosidade, mas não cabe aqui no debate. Eu acho que alguém, não sei se já faz, pesquisa sobre o que está acontecendo, que é tão difícil fazer um documentário, pegar arquivo, né? A gente quer, às vezes, restaurar. O que é isso de não saber preservar a memória? Né? Eu tenho uma opinião, às vezes, nem quer saber da memória, como no mundo atual. Né? Ninguém para pensar. Né? Só uma curiosidade, aquela estante que passa no filme, era a estante dele? Lá em casa, na casa da minha mãe. Achei aquilo muito bonito, assim, porque, na verdade, se a gente olhar para aquela estante, ela tem toda uma geração. Né? Eu lembro que tinha um disco da Nara Leão, tinha um livro do Vieninha. O livro do Paulo Emílio. Exatamente. O livro do Paulo Emílio. O livro do Paulo Emílio. É engraçado, porque assim, é uma coisa que valeria a pena discutir, enfim. Porque assim, o filme, acho que ele evoca, de fato, uma geração. E mais do que isso, acho que a cada filme que o Carvana fazia, ele trazia essa geração de volta. Que ele transforma como sinônimo de... Ele fala que são os amigos, mas, no fundo, é uma geração que ele sempre vai trazendo de volta. Assim. Achei isso tão bonito. Assim, só realmente a colagem que o filme proporciona faz com que a gente veja o quanto ele não desiste, ou o quanto ele insiste nesse companheirismo geracional que está sintetizado nessa fala mesmo, de a cada noite é um Brasil que a gente inventa, e aí está lá o Chico de novo. Né? Então, tem esse lado bonito, enfim, que vale a pena comentar. Às vezes, a gente realmente, quando a gente estava montando, a gente não queria voltar para o presente, assim, dava 6 da tarde, vão embora para casa, era deprimente, eu e o Lulu, assim, vamos ficar aqui nas diretas, nessa esperança, né, de mudança, assim.
realmente essas muitas leituras do filme, o lado político, assim, hoje assistindo, assim, foi o que mais me tocou, assim, essa fala do Bar Esperança, realmente, acho que ela é bem... Bar Esperança, o último que fecha, exatamente. E, aliás, foi uma sequência difícil também, porque a gente tinha uma fartura também. Não, mas você sabe que a gente vê... A gente está num momento tão difícil, né? Não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil mais porque a gente está aqui. Né? Que a gente fica assim, ai, vontade de se enfiar embaixo do cobertor. Mas é importante ver isso e falar, peraí, não sou só eu que penso diferente. Tem uma galera igual a mim, entendeu? Eu não sou, peraí, eu não sou minoria, eu não sou... Tem vida inteligente depois do meu cobertor também. Então, eu acho que quando o filme passou no Festival Tudo Verdade, uma sessão... 2 pessoas vieram falar assim, olha, obrigado, porque esse filme as pessoas têm que assistir, obrigado por esse filme. Tem pessoas que fazem teatro, tudo, que sai assim, peraí, a gente não pode se esquecer da gente. Entendeu? E acho que o filme provoca isso também, isso eu acho legal. Assim. Por falar nisso, né, nessa pessoa que falou, qual a perspectiva de lançamento do filme? Ah, meu Deus do céu. Essa deixa já para mim. Está muito difícil lançar esse ano. Assim, a gente está trabalhando, assim, mas está difícil achar uma data. Assim, está muito desanimador esse ano, né? Vai ter eleição para presidente, Copa, eleição, assim. Então acho que a previsão mesmo é começo do ano que vem. A gente já está assim com isso na cabeça, competir com os americanos. Mas a gente começou a ver que esse ano assim está muito baixo astral, assim, muito difícil achar uma data, sabe? E estamos trabalhando assim para o lançamento, né? Aquela dificuldade. É só mais uma parte, né, desse trabalho de formiguinha, né? Mas já tem distribuidora, pelo menos, ou vai ser uma distribuição? Vai ser uma distribuição independente. A gente quer lançar nos cinemas, ainda passar em alguns festivais, antes de entrar nos cinemas. Espero que cinemas no plural. Bom, obviamente, né, o Cine Arte UF já está à disposição para esse lançamento. Né? Ai, que bom. Bom, agradecer a presença, né, de todos. Eu acho que assim, realmente é um filme importante. Assim, eu realmente muito, acho que compartilho do sentimento das pessoas aqui dentro. Realmente primeiro que o Carvana, acho que ele sintetiza que você começou a falar, né, essa ideia de cinema, uma figura que vem herdeiro da chanchada, passa por toda essa experiência do cinema novo, e depois os filmes que ele vai dirigir resgata, né, essa tradição da chanchada, e é um filme que realmente é isso, dá vontade de sair dançando. Aquela sequência deles descendo a escadaria, né, que é do Vai Trabalhar Vagabunda, acho que é sensacional. E aquela imagem que vai chamar, acho que sintetiza um pouco, sabe, de chamar os amigos, do companheirismo. E uma coisa que também que o Tony comentou, né, dessa carioquice, né, que o Carvana encarna, né, como a figura, o personagem, né, emblemática do Dinho, né, ele não reconhece a cidade, né, ele sai da prisão, não reconhece essa cidade, que acho que é uma experiência que o carioca, acho que mais do que nunca, tem essa sensação, mas como prefeito, bispo, mas que com o Dinho, acho que como assim, o que aconteceu com o carioca, né? Então, acho que mais do que nunca, acho que é uma experiência que a gente tem, e também a sequência da Presidente Vargas, não tem como passar, né? As experiências as obras do metrô, né? Então, como essa cidade que está sempre se reinventando, né, as especulações imobiliárias, entendeu? Isso sempre é pensado não para quem mora na cidade, né, sempre para, né, as estranhas catedrais, né, que estão sendo construídas. Então, acho que assim, como também é uma coisa que já tem, quer dizer, não é de hoje, né, a gente vê isso nos filmes ali dos anos 60, dos anos 70. Bom, é isso, agradecer a presença de todo mundo não sei se já tem uma data para a próxima sessão do Sala Escura. Acho que não. Tem. Sempre tem? Na quarta semana do mês. Quarta quinta-feira do mês. Não manda? Vamos ter aspirantes.
O Aspirantes, do Ives Rosenfeld. Exato. Que é um filme que não consegue ser lançado. Pois é. Eu já assisti. Foi lindo. Ele bota na mala direta, ele não bota. Ah, é? Vamos lá. Fala aí pra gente. Mais alguma? Falar mais alguma? Agradecer. É isso. Acho que foi. Adorei passar aqui. O Carvana ficar felicíssimo, deve estar feliz aqui também. Acho que é uma fonte de inspiração. Fala que o Carvana é uma fonte de inspiração. Acho que é isso. Acho que o filme tenta passar isso. O documentário, você fala assim, é sempre o olhar do diretor, o documentário, né, de quem faz, o produtor. Sempre é um olhar. Né? Acho que o Carvana pode ter muitos filmes sobre o Carvana com outros olhares, né? É sempre um recorte que a gente faz. E assim, a forma, existem muitas formas, né? Mas eu acho que, em relação ao que você falou, o que é importante é não trair a figura que você está... sobre quem você está falando. Né? Você pode fazer um filme com uma linguagem diferente, menos convencional, mas o importante é que não trair a verdade daquela pessoa, você está falando dela. Embora você está botando o seu olhar, mas se ela foi A, você não pode falar que ela foi B, entendeu? Isso é que é importante. Agora, eu acho que o Carvana merece muitos filmes ainda, muita coisa para falar sobre ele. Não cabe no filme só. E, especialmente, numa ditadura comercial do mercado, que a gente está muito grande, não pode, tem que passar, tem que cortar, entendeu? Que é outro inferno. Então, acho que o Carvana, eu espero que haja muitos filmes sobre ele, porque cada filme dele dá um filme. Entendeu? Ele tem material para fazer um filme sobre o Bairro Esperança, dá uma longa-metragem, porque é muito rico. E a gente viu que a gente nem usou depoimento de ninguém. Também, isso foi uma coisa que eu já tinha... duas coisas que eu já tinha assim, definido. Uma que eu falaria de cinema, esquece televisão. E outra que ele contaria a história, não teria outros depoimentos. Que eu acho que não é que seja ruim, porque eu falo, não vai caber, entendeu? Então, cada um vai falar meia frase, não vai dar certo. Então, deixa ele contar a história dele, ele não precisa do aval de ninguém. Agora, isso não quer dizer que não possa ter filmes com pessoas falando dele. Outro olhar, entendeu? Eu espero que esses filmes sejam feitos também. Ele tem muita gente, assim, muitos atores, muitos diretores, ele tem muito a falar sobre ele, né? Então, espero que venham outros filmes. Acho que é isso. Você falou se o Carvana estivesse aqui, acho que se ele estivesse aqui, ele ia falar, vamos beber, que ninguém é de ferro, né?